Boa noite a todos, o meu nome é Lili e eu estou aqui hoje para viver alguns personagens. O primeiro deles sou eu mesmo, em várias fases. Primeiro na infância, quando morava em Berlim. Depois quando fazia shows travestido, já morando em Paris. Algum tempo depois, quando me converti ao sacerdócio, na fase em que eu morei nos Estados Unidos. E depois disso, quando fui afastado do meu cargo na igreja. Hoje eu sou um ex-sacerdote que vivo atormentado por uma voz na minha cabeça que me diz: faça. Depois disso eu vou viver o meu pai na sua infância e a sua babá. O meu pai vive até hoje em Berlim. Eu nunca mais tive contato com ele, eu nem quero ter contato com ele. Mas eu ainda o sustento. Depois existe uma outra personagem. Ela é a minha avó, Marlene. A minha avó foi uma atriz e cantora hollywoodiana dos anos 30. Ela é um mito até hoje. A minha avó morreu no dia 6 de maio de 1992. Eu não fui ao seu enterro. E eu nunca visitei o seu túmulo. Mas nesse espetáculo existe uma outra Marlene. Ela também é cantora, mas ela é uma cantora pop dos dias de hoje. Ela nasceu como Marianinha. Na adolescência passou a ser chamada de Mariana. E depois, quando começou a carreira artística, ela mudou o seu nome para Marlene. Daqui a pouco, nesse palco, esse aqui atrás, ela vai fazer um dos seus shows. Quando ela terminar esse show, ela vai seguir direto para o seu apartamento. E quando ela descer do carro, ela vai ser assassinada. Bom, é isso. A gente vai começar. Senhoras e senhores, com vocês, Marlene. Vem comigo, você vai gostar. Segue a fila, você vai chegar. Eu sou linda, vem me adorar. Minha voz vai te encantar. Eu quero seduzir você. Vai se apaixonar. Chorar
queria só cantar, sabe, crudo de boate, ficar ali cantando, uma plateia pequena. Eu comecei assim, às vezes nem me ouviam, às vezes vinham todos comigo. Mas aí começou essa loucura toda e agora não tem volta. Na realidade, se tem volta, eu não tenho coragem, porque a fama, ela incomoda, mas vicia. E eu adoro viciar as pessoas. Tenho aqui o seu coração, não sei bem o que vou fazer. Pegue, é seu, não me entregue, não. Sou feliz por gostar de mim. Eu quero seduzir você. Já se apaixonou? Eu sou Marlene, eu sou cantora. Vem me amar, vem me adorar. Meu corpo vai pulsar, fazer o seu vibrar. Vem chorar por mim. Vai mais pulsar, não mais seduzir. Vem chorar por mim. Vem chorar por mim. Vem chorar por mim. Por volta das 23 horas do dia 8 de dezembro, a cantora retornava de um show. Quando dava entrada em sua residência, um homem de 57 anos, conhecido como sacerdote, sacou uma arma e efetuou 5 disparos contra a cantora. Várias fontes afirmam que, antes de efetuar os disparos, ele gritou: "Senhora Marlene!", mas o sacerdote afirma não se lembrar de tê-lo feito. O primeiro tiro se perdeu, atingindo uma janela do prédio. Porém, os outros 4 seguintes atingiram em cheio o corpo da cantora. 3 deles atravessando o corpo e um deles destruindo a artéria aorta da cantora, causando severa perda de sangue. O porteiro do edifício desarmou o atirador e chutou a arma para longe, perguntando a ele: "Você sabe o que fez?" Ele respondeu calmamente, como se sentisse um profundo alívio: "Sim, eu matei Marlene." O homem não tentou escapar. Sentou-se na calçada e esperou a chegada da polícia. Ladies and gentlemen, and now the moment you all have been waiting for. Please welcome on stage Miss Marlene. Il me prend dans ses bras, il me parle, tu vois. Moi je vois la vie en rose. Moi je veux le roi d'amour. Je veux que tu me dises. Ça fait quelque chose. Moi je veux le vrai, je veux le vrai mot d'amour. Le mot d'amour. La vie en rose.
Essa era a minha avó. Ela entrava num palco todo cor-de-rosa, usando um vestido também cor-de-rosa. O vestido era ricamente bordado, um vestido muito impactante. Por cima, ela usava um casaco imenso de pele de raposa branca. O casaco também era gigante, com uma cauda enorme, um casaco super cênico. E ela arrasava logo quando ela entrava com o casaco. Eu assistia esse show quase que diariamente. Ai, eu apertei demais hoje. Aperta. Nem consigo respirar. Era um show que tinha sido gravado para a televisão londrina em 1972. Eu tinha uma fita e ficava no ponto sempre. Todos os dias eu assistia. Era o momento mais feliz do meu dia. Ai. Era a minha grande inspiração. Eu tinha mais ou menos 52 anos quando foi lançada uma biografia escrita pelo meu pai sobre a minha avó. Nela, ele revelava que tinha sido abusado sexualmente aos 9 anos de idade pela sua babá. Segundo ele, com o conhecimento de minha avó. Que pequeno pode confiar. Olha aí seu corpo te dando prazer. Ele me dava prazer, eu dava prazer. Vem aqui, galopa no seu cavalinho. Me dê a sua mão e eu te levo lá. Vem aqui, galopa, me faz um carinho. Me dê a sua mão e vamos acaba comigo, gatinho. Ai, vai agora lá brincar no seu parquinho, vai.
Você quer um isso? Me traiu, meu corpo me traiu. Eu não pude confiar. Eu não sabia o que estava acontecendo com o meu corpo. Eu não sabia o que estava acontecendo com o meu corpo. O meu corpo em cima dela. E aí meu corpo me traiu. E aí meu corpo me traiu. E aí meu corpo reverberava tremores de terra. Incontrolável abalo sísmico transtornava o meu olhar e me paralisava como uma cãibra. Paralisava, implodia. Sentia meu corpo pulsando como máquina que centrifuga músculos. Ácidos láticos, galácticos estratosféricos arremessados pelas entranhas. O coração batendo como pele de atabaque em chamada de orixá de escuridão. O sangue borbulhando como calda quente de caramelo negro. Criança arrancada da panela da infância, sendo arremessada na bandeja de degustação da casa de criaturas cegas pelo desejo. Arrogantes criaturas, ridículos superiores como brancos sobre Augusto, desconsideram qualquer consequência ou pensamento do insaciável poder desgovernado. O abuso se estabelece numa relação de confiança que se transforma numa relação de poder desgovernado. Ele disse: eu não sabia o que estava acontecendo com o meu corpo. Eu não sabia que aquilo tinha sido um orgasmo. Depois daquilo passei dias, passei anos convivendo com o nojo, com a culpa, com o meu corpo desgovernado. Para começar, eu queria que você dissesse qual é a sua relação com ele. Eu era a babá dele. A mãe dele me contratou. Ela viajava muito, ela me contratou quando ele tinha acho que uns 2 anos de idade. E eu fiquei lá um tempão cuidando dele, ele cresceu. A gente se divertia muito, tínhamos momentos ótimos. Tínhamos nossos momentos especiais, era muito legal. Eu nunca machuquei ele, muito pelo contrário, eu estava dando para ele coisas que eu não tinha tido na minha infância e aí eu nunca mais tinha tido contato com ele, até isso que aconteceu, foi uns 3, 4 anos atrás. Eu estava te falando, a terapeuta dele me procurou e ela pediu para eu fazer umas sessões para ajudar no tratamento dele, alguma coisa assim. E aí eu fui, eu nunca mais tinha tido notícias, eu não sei nem como eles me acharam. Enfim, eu fui lá e aí, enfim, cheguei,
estávamos nós três naquela sala e aí a terapeuta pediu para eu contar como era a nossa vida, como as coisas aconteciam, né? E aí eu fui, enfim, e aí falei e aí ela pediu para ele fazer a mesma coisa e contar como era para ele, como as coisas aconteciam e como ele se sentia. Basicamente foi isso, foi basicamente isso. E o que ele falou exatamente? Ele disse que eu abusei da confiança dele. Ele disse que eu era uma pessoa muito importante na vida dele e que ele tinha a impressão que eu só enxergava ele naqueles momentos, e disse até que várias vezes ele precisou de mim e eu nem vi. Eu não sei exatamente do que ele estava, não sei, talvez até, não sei, sei lá. E ele disse que eu, enfim, ele disse que ele tinha marcas no corpo daquela época e que ele estava aprendendo a conviver com essas marcas. Eu tinha mais ou menos 50 anos. Foi um pouco depois da morte da minha avó. Eu acabei deixando o trabalho na igreja e na escola num acordo de afastamento. Os meus problemas começaram quando eu conheci a Marianinha e não pararam mais. Eu a conheci quando ela tinha uns 7 anos de idade e acompanhei até os 16. Foi nessa época, com 16 anos, que ela ficou grávida. E ela foi expulsa da escola. Tá vendo essa barriga aqui? Ela é a minha carta de alforria. Meu nome é Mariana, eu tenho 16 anos, eu tô grávida e eu tô livre de você. Eu tô livre de você. Falei que você não ia me dominar, eu falei que você não ia me dominar. Falei. Eu tô livre de você. Eu ficava na janela da biblioteca. Era uma janela que eu tinha um ângulo perfeito. Eu conseguia ver a demolição. Eles estavam demolindo a minha sala de aula. Estavam demolindo todas as salas de aula. Todos os prédios daquela avenida iam ser tombados. E aí, para não ficar com o prédio preso, eles demoliram um mês e pouco. Eles destruíram tudo, virou um grande campo de areia. Hoje tem um prédio cinza horroroso lá. Com certeza deve render milhões em aluguéis para os votos de pobreza deles. Eles tinham derrubado o telhado, mas as paredes estavam de pé ainda. Eu conseguia ver os corredores, minha sala de aula. Conseguia ver o lugar que ficava a minha carteira, os meus amigos correndo. Quando eles me mandavam para a diretoria era horrível, mas
Eu adorava andar por aqueles corredores, por aquele prédio. O piso era de madeira, as paredes eram de madeira, tinha um aroma, tinha um cheiro especial. Ficava vendo aquelas molduras douradas, aqueles quadros. Até que eu chegava na sua sala. Isso acabava comigo. Isso me destruía. Me fazia sentir a pior pessoa do mundo. Eu tinha só cruzado a perna, eu nem lembrava que eu estava de saia, eu não estava me insinuando, eu nem sabia o que era me insinuar. Eu estava cantando. Eu cantava o tempo inteiro. Mas eu não estava parado, eu estava fazendo a lição. Eu tinha música dentro de mim. Eu tenho até hoje. É incontrolável, eu não consigo. E aí você me destruía. Você acabava comigo, eu tinha 9 anos de idade. Você me destruía, eu tinha 14 anos de idade, eu tinha 7 anos de idade, eu tinha 10 anos de idade, você acabava comigo. Aí eu saía da tua sala me sentindo a pior das pessoas. Eu ia andando, os meus passos iam fazendo barulho naquele piso de madeira. Aquilo logo virava uma cadência, eu transformava aquilo em música na minha cabeça. E aí eu me transportava dali. Era assim que eu conseguia sobreviver. Eu não sabia o que era me ensinar. Mas hoje eu sei. Eu não sabia o que era beleza. Mas hoje eu sei. A beleza vicia, sabia? E eu adoro viciar as pessoas. Em 1980, a minha avó já vivia exilada em Paris, reclusa em seu apartamento. Foi nessa época que ela também se tornou alcoólatra e dependente de analgésicos. Eu tinha abandonado a minha carreira nos palcos. Estava desiludida e eu resolvi mudar de país para recomeçar minha vida. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu encontrei uma religião e eu acabei ocupando o vazio que eu tinha dentro de mim lá dentro. Eu trabalhava numa escola cuidando de crianças. Marianinha era uma das meninas subordinadas a mim. E eu tinha uma atenção especial para aquela menina. Marianinha ajoelhava, obedecia, encolhia. Marianinha até rezava ou fingia que fazia. Marianinha sacolejava, não sentia, só tremia. Marianinha até rezava ou fingia que fazia. Marianinha foi sumindo, ficou só, foi derretendo. Marianinha só pensando, ia só fantasiando. Marianinha foi seguindo e seguiu se escondendo. Marianinha, seus desejos foram mais se encolhendo. Marianinha envelheceu, apodreceu, se consumindo. Marianinha implodiu, estourou tudo por dentro. Estourou. Marianinha não aguentava mais aquelas cobras, aqueles procedimentos, ela não aguentava mais aquelas pessoas, Marianinha não aguentava mais aquilo, ela não dava conta, não tinha como. Marianinha era uma menina linda, ela nasceu muito pequena, por isso o diminutivo. Ela vivia nos colos das mães e das tias. Marianinha era muito amada, ela nasceu numa família de muito amor.
Marianinha logo começou a sair dos colos das mães e tias e começou a perceber que, colocando os joelhos no chão e com pequenos movimentos dos braços, ela podia engatinhar. Lá ia ela. Marianinha mirava alguma coisa e lá ia ela em busca. Mirava para o outro lado e lá ia ela. Marianinha adorou essa independência que ela começou a ter. Um dia desses, ela pegou um objetivo assim, foi olhando para frente. De repente ela foi levantando o olhar, levantando o olhar, levantando o olhar, levantando o olhar. Opa, caiu sentada. O céu, ai, ela descobriu o céu. Ai, como era lindo aquele céu. As nuvens, as cores, tudo aquilo que tinha em volta. Meu Deus, quanta coisa. Marianinha ficou muito entusiasmada com aquilo. Marianinha queria mais. Aí ela percebeu que ela podia se apoiar nas paredes, nos pés das mesas e das cadeiras, e ela podia ficar em pé em cima das próprias pernas. E lá foi ela, ai meu Deus. E ela estava segurando ali na parede. De repente ela resolveu soltar. Opa, desequilibrou. Um pé vai pra frente. Opa, desequilibrou outro pé lá. No susto, Marianinha aprendeu a andar. Ai, que delícia. Marianinha estava andando, ela andava acreditando naquilo. E ela estava tão feliz que ela finalmente tinha aprendido a andar como todo mundo. Aí de repente ela viu uma escada. Ai meu Deus, eu preciso aprender a subir a escada. Lá foi ela, conseguiu. Chegando lá em cima, eu preciso descer, eu preciso aprender. Deixa eu segurar no corrimão. Lá foi ela, conseguiu. Marianinha rapidamente passou a andar para cima e para baixo. Ela ia para os parques, conhecia todo mundo na vizinhança, os cachorros, os amigos. Marianinha era uma menina muito comunicativa. Marianinha era uma graça. E desde que ela aprendeu a andar, Marianinha tinha um só desejo. Era o grande sonho dela. Marianinha queria ir para a escola. Ai, como ela queria. E aí, chegou o grande dia. O dia foi chegando, ela foi se preparando. Naquela noite, ela nem conseguiu dormir. Ela estava tão animada, ela estava tão feliz. Acordou muito cedo, começou a infernizar todo mundo para ir para a escola. Pegou a mãe pelo braço e lá foi ela pela rua. Ai meu Deus, primeiro dia de aula, ela não estava acreditando naquilo. De repente ela chegou naquele prédio lindo. Meu Deus, que lugar é esse? Ela não estava acreditando naquilo. Ela foi entrando por aqueles corredores, olhando aquilo tudo, até que ela chegou na sala de aula. Meu Deus, ela teve uma surpresa. Mesas e cadeiras iguais ao escritório do pai dela. Que incrível! Ela pegou, começou a ajeitar o material dela todo em cima da mesa. Ela tinha chegado muito cedo. Logo os amigos começaram a chegar. Ela começou a se apresentar, contar histórias, fazer amigos, os amigos também. Aquela sala começou a ficar uma grande felicidade, uma grande alegria, até que começaram a ouvir uns passos no corredor e a porta bateu e... E eu entrei para começar a dar a minha aula. Não corra agora, não pule assim. Sente na mesa, não fale mais. Não mais converse, faça a lição. Sente direito, agora não. Não coma muito, não fale assim. Fique parada, não diga não. Corte o cabelo, coma depois. Não fale alto, grita jamais. Não fale alto, grita jamais. Não me aborreça, não olhe assim. Fique parada, não diga não. Corte o cabelo, coma depois. Não fale alto, grita jamais. Não fale alto, grita jamais. Não fale alto, grita jamais. Eu não tinha nenhum constrangimento. Todos os dias acompanhava a Marianinha até a porta só para dizer para ela uma última vez para tomar cuidado com as companhias. Eu tinha certeza que cada vez que ela pensasse em fazer coisas erradas,
lembraria de mim dizendo isso. Não esqueço o que eu disse. Lembre da minha voz. Não esqueço o que eu disse. Vai ouvir sempre a minha voz. Em 1975, minha avó caiu do palco e ela quebrou a coxa. Ela estava numa turnê pela Austrália. E aí foi uma loucura, ela ficou meses hospitalizada. Ela acabou encerrando, nessa fase, a carreira musical dela. Eu, morando nos Estados Unidos, dentro daquela religião, acabei descobrindo o caminho do sacerdócio. E eu comecei a achar que o voto de castidade, o celibato, podiam me anestesiar, me afastar das minhas questões com o meu corpo. Eu trabalhava numa escola, cuidando de crianças. Marianinha, com 7 anos de idade, todos os dias era encaminhada à diretoria e eu tinha que enquadrá-la. Marianinha era uma menina linda, cheia de vida, uma menina muito especial, e ela tinha uma voz muito característica. Sempre se sabia qual era a sua voz no meio do coral. Não grita, Marianinha, fala baixo. Estou gritando, esse é o tom da minha voz. Eu não estou gritando, eu sou assim, me deixa em paz. Eu não estou gritando, olha pra mim, quero viver. Eu não estou gritando, olha pra mim, quero sair. Esse é o tom da minha voz. Eu dizia bom dia, ele me dizia não grita. Eu não sou mais Mariana. Meu nome é Mariana, eu tenho 16 anos e eu quero viver. Eu não estou gritando, quero correr, quero pular. Eu não estou gritando, quero beijar, quero trepar. Eu não estou gritando, sai daqui, quero sair. Eu não estou gritando, sai daqui, quero cantar. Esse é o tom da minha voz. Esse é o tom da minha voz. Me deixe em paz, me deixe em paz, me deixe em paz, em paz, em paz. Esse é o tom da minha voz. Nessa mesma fase, enquanto eu estava começando a minha vida nos Estados Unidos, ali naquele mesmo bairro, nascia Marianinha, mas eu não a conhecia nessa época. E eu nunca poderia imaginar que essa menina passaria a ter uma presença tão marcante na minha vida. Essa menina desde pequena, ela sabia o que queria. Desde pequena eu já sabia, ela teria o que eu não tinha. Essa menina me analisa, essa menina me paralisa. Essa menina não sinaliza, essa menina quando ela entra era um raio de sol, se destacava. Eu preciso conter onde ela passa, deixa um rastro de luz, vai colher. Eu não quero saber
dia. Essa menina me enlouquece, essa menina não comparece, essa menina não se esquece, essa menina ouça essa prece, essa menina, essa menina, essa menina, essa menina, essa menina, essa menina, essa menina. Essa menina desde pequena, ela sabia o que queria desde pequena, eu já sabia. Ela teve o que você não tinha. Era um raio de sol, se destacava, eu preciso voltar. Onde ela passa, deixa um rastro de luz, vai colher, eu não quero saber. Em 1965, a minha avó ganhou o prêmio Tony de melhor atriz por suas apresentações na Broadway. Eu, com 19 anos, já era um grande sucesso em Paris. Eu tinha fugido de casa aos 13. Fiquei alguns anos rodando pelo mundo sem conseguir me encaixar em nenhum lugar, assim, sem me sentir bem em nenhum lugar. Aos 16 anos eu cheguei em Paris. Quando eu cheguei lá, acabei fazendo uns amigos, comecei a gostar de morar ali. Comecei a frequentar à noite, especificamente uma boate, um lugar onde se faziam shows. Um dia meio de brincadeira, e acabei fazendo uma substituição. E deu super certo, eu gostei, as pessoas gostaram. E aí eu comecei meio uma carreira, assim, eu comecei a fazer um show, 2. De repente eu já estava dominando o lugar, as pessoas só queriam o meu show. Eu era conhecido como O Lili, pelos números musicais da minha avó, que eu fazia. Mas ninguém sabia que eu era neto dela. Aí nessa época, começaram a pedir para eu modificar meu corpo. Os meus agentes, os donos da boate, eles queriam que eu, depois do show, atendesse clientes. Eles queriam que eu ficasse com o meu corpo mais feminino. Nessa época, os homens gostavam de se relacionar com a gente com corpos femininos. Mesmo que o que eles esperassem da gente fosse um pouquinho diferente na cama. Foi sempre que disseram, sua voz é como a dela. Aí, a sua voz é como a dela. E sempre me diziam, belas pernas como as dela. E sempre que diziam, seu nariz é como o dela. Eu sempre me fazia, me vestia como ela. Vila dando voltas, aquilo tudo era pra mim. Aquele palco era ela, aquele palco era só meu, só meu, só eu, só eu, só eu. Quando eu cantava aquela música, aquela da Vida Cor-de-Rosa, casa vinha abaixo, eles me amavam. E o cara queria mais, eu me dava sossego. Pra cima de um anão, neném. Pra cima de um anão. Eu nem sempre queria, mas fazia o que pedia. E sempre que pedia, eu fazia o que queria. Mas me pede pra pôr peito, põe um peitinho já aí. falei, não vou botar. O meu corpo ninguém toca, eu não posso suportar. Vê lá dando voltas,
muito trabalho. Tirar uma caixa muito chato. Ninguém merece. O cara queria mais. Ele queria... Não dava. Sem condição. Aí chega uma hora que desistir de tudo, eu fui embora. Para! Eu vou embora. Eu não vou mudar meu corpo. Eu não vou fazer cirurgia. Eu não vou fazer nada. Eu gosto do meu corpo do jeito que ele é. Me deixa. Calma! Tá bom. Faz o que você quiser. Você que sabe. Eu sei que minha reação foi exagerada, mas eu não conseguia. Era difícil naquela época. Talvez fosse nos dias de hoje fosse mais fácil, mas naquela época não dava. No palco tudo bem, mas na rua não. Na rua não dava, eu não conseguia. Não dava. Na rua não. Eu sei. Vamos lá? A fila dando voltas, aquilo tudo era pra mim. Aquele palco era ela, aquele palco era mais meu. Não mais, não Vou embora do bar, não pensei em nada. Espera! Para! Fica! Você vai se arrepender disso! Enquanto ele rodava o mundo sozinho, sua avó chegava na Alemanha para uma turnê no meio de uma controvérsia. Apesar do grande sucesso de público, ela teve muitos protestos e até mesmo 2 ameaças de bomba. E ela jurou nunca mais voltar para a Alemanha. Em 1953, ela assinou um contrato milionário para cantar no Sahara, um cassino em Las Vegas. Ela usava um vestido que deixava seu corpo inteiro à mostra, era ao mesmo tempo um escândalo e um grande chamariz. Nessa época, ele estava com 13 anos de idade. Depois de 10 anos de surras e violência reincidentes, ele fugiu de casa para nunca mais voltar. Eu estava na janela do meu quarto e eu estava vendo meu pai na garagem. A garagem era um anexo da casa, assim, uma casinha que ficava do lado, e ele estava consertando alguma coisa. Eu não estava entendendo bem, estava consertando o carro, alguma coisa tinha acontecido ali, aí eu resolvi chegar mais perto para ver o que estava acontecendo. Comecei a chegar mais perto e... Para mim, aquele carro era um sofá com 4 rodas que levava a gente para passear. Não sabia muito bem o que era aquilo naquela época. E aí eu resolvi ficar ali, olhando o que ele estava fazendo. Fiquei ali quietinho. Eu fui chegando aos poucos, eu fui me aproximando. Fui ficando ali para ver se ele falava comigo, se ele dizia alguma coisa. Meu pai não tinha muita relação comigo, eu era filho único e eu sempre quis que meu pai fosse mais próximo de mim, mas ele não era. E eu sempre quis, eu ficava buscando alguma forma de me aproximar, ele estava com alguma dificuldade ali para fazer as coisas que ele estava fazendo. Ele entrava, saía, ele estava suando, eu percebi que ele me viu, ele estava me vendo, dava para ver que ele me enxergava e aí chegou uma hora que eu fiquei ali quietinho, assim, fiquei parado olhando para ele, e aí uma hora ele me olhou assim bem, e aí o meu olhar cruzou com o dele. Sabe quando o olhar de um pai e um filho se cruzam assim, ficam ligados como que por um ímã, magnetizados? Eu fiquei tão feliz porque eu sempre quis ser mais próximo do meu pai.
Eu era muito novo, eu tinha uns 3 anos de idade, mas eu já entendia que ele era meio distante, meio serião, assim. E aí ele ficou me olhando, e ele foi se aproximando de mim. Ele foi chegando mais perto, eu fui ficando feliz. Ele foi chegando mais perto, nossos olhares grudados. E eu achei tão bom, eu fiquei tão feliz com aquilo. Ele foi se aproximando mais, foi chegando bem perto. E aí, quando ele chegou bem perto, ele me bateu! Para! Ele tá me batendo! Para! Eu não estava sentindo mais o meu corpo, ele tinha batido muito nas minhas pernas, ele tinha me batido com um cano de ferro, estava doendo muito, meu corpo estava todo dormente, eu ainda estava consciente, mas eu não sentia mais nada. Ele caiu para trás, eu estava com a respiração ofegante. Eu estava morrendo de medo que ele continuasse, mas eu fiquei ali, minha mão estava grudada numa grade de ferro, eu estava sentindo que minha mão estava sangrando, mas eu não desgrudei de lá, eu estava com medo, eu estava com muito medo. Eu não sabia o que fazer. Aí eu vi que a respiração dele foi acalmando, não sei, eu fiquei um tempo ali, assim, eu comecei a olhar, tentava. Tive a impressão que ele, não sei se ele desmaiou, não sei se ele estava dormindo. Eu não sabia o que fazer, eu não sabia se eu ficava ali ou se eu... E aí eu fui para a casa da minha tia, eu saí correndo de lá, eu fui embora, não sabia o que fazer, eu fui embora. Aí eu cheguei na casa da minha tia, eu desmaiei, acho que eu fiquei uns dias desmaiado. Aí ela cuidou de mim, quando eu melhorei um pouco, ela me levou de volta para casa, Ela me levou de volta para casa, e quando eu cheguei lá, ninguém falou nada. Ninguém falou nada, ninguém nunca falava nada, nunca falava nada, como se nada tivesse acontecido, não? A minha mãe era a minha salvadora, mas ela também não conseguia se defender, nem me defender. Ela também apanhava muito, apanhou até morrer. Um dia minha mãe levou para passear assim, num parque que tinha próximo ali da cidade, era um lugar lindo, tinha umas colinas muito verdes, assim, a relva toda parada, os bosques tinham uma vegetação, assim, umas árvores muito lineares, era lindo ver aquilo, assim, parecia uma pintura. Foi um dia ótimo, foi um dia tão gostoso. E aí quando meu pai começava a me bater, eu meio que me transportava para aquele lugar, assim, dentro de mim, eu fingia que eu estava lá, aí eu deixava ele me bater até passar aquela raiva, que eu não tinha para onde ir, não adiantava fugir, ele ia ter que voltar para lá e aí ele ia me bater mais ainda, não tinha jeito. Eu perco as minhas forças, perdido na exaustão.
perdido por aviso ou poesia. Meu peito esburacado vazou gotas de sangue. Olho no espelho e me peço pra chorar. Chorei meu choro seco. As lágrimas escorrem pelos músculos, escorrem pelos ossos, escorrem, flutuo, porque as lágrimas transparentes carregam meu corpo num voo imaginário rumo a qualquer lugar. Qualquer lugar é um lugar que não sei. Me digam aonde me levam. Quero saber aonde vou. Me devolvam ao solo. Imperativo alternativo. Me rendo. Talvez seja melhor parar de lutar e perceber que agora vou. Sim, não mais o solo me pertence, mas sou dono do ar. As lágrimas que me carregaram sumiram, mas continuo a flutuar. Melhor agora voando pelos céus. Sou dono dos céus. Naquele dia eu morri. Foi como se o mundo tivesse desabado na minha cabeça. Eu apanhei muitas vezes, apanhei por muitos anos. Eu nunca entendi o motivo. Eu nunca entendi porquê, eu não sabia, não consegui entender. Eu só queria o teu amor, o teu amor, o teu olhar acolhedor, acolhedor. Fugir de tudo, mas não de desejar. Amor de pai não encontrei, não encontrei. Passei a vida a procurar, fugir de tudo, mas não de te agradar. Meu pai ainda morava em Berlim, eu tirei do mundo, mas eu não sei, eu consegui me libertar. Eu senti o tempo inteiro ele me olhando, me vigiando. Ele estava dentro de mim. Parecia que de alguma maneira eu ainda queria conquistar aquele amor. O que não sou, eu sou. O que eu quero, não quero. Eu quero ele não quer. E eu seja o que eu não sou. Eu quero, não quero. Eu quero ele não quer. E eu seja o que eu não sou. Eu só queria o teu amor, o teu amor, o teu olhar acolhedor, fugir de tudo, mas não de te desejar. Amor de pai não encontrei. Passei a vida procurando.
a procura, fugir de tudo, mas não de te agradar. Fugir de tudo, mas não de te agradar. Parecia que eu lutava contra o feminino no meu corpo, porque eu achava que era isso que afastava o amor do meu pai de mim. Em 1948, minha avó encerrou a sua carreira musical. Enquanto isso, meu pai, morando em Berlim, sentindo uma aversão inexplicável por mim, me deu a primeira surra usando um cano de ferro. Eu tinha 3 anos de idade. Eu nasci em 1945. Em 1944, a minha avó participou de um projeto onde eles gravavam músicas na intenção de desmoralizar os soldados inimigos. Uma das músicas que foi gravada nessa época chamava-se Lili Marlene. Meu pai casou-se nesse mesmo ano, sem a presença de minha avó, porque ela estava fazendo um filme em Hollywood. Em 1938, a minha avó foi procurada pelo Partido Comunista. Eles queriam que ela contribuísse com o regime, mas ela se recusou. Foi aí que ela se tornou cidadã americana e passou anos sem voltar para a Alemanha. Em 1937, ela já era a atriz mais bem paga de Hollywood. Meu pai continuava vivendo em Berlim sozinho, criado por babás e governantas. Em 1924, a minha avó deu à luz a seu único filho, meu pai, depois de ter se casado em 1923. Em 1901, nasceu Marie Madeleine. Aos 11 anos de idade, ela passou a abreviar seus 2 nomes. Ela pegou o Mar de Marie e o Lene de Madeleine e passou a ser conhecida apenas como Marlene. Naquele dia eu tinha ido num evento de autógrafos com ela. Ela era uma cantora pop, muito famosa. Eu fiquei mais de 18 horas na fila, quase 19. Mas eu consegui, ela autografou meu disco. Eu fiquei muito feliz. Ela foi até bem simpática comigo. Mas aquela sensação boa passou logo. Aquela tarde mesmo eu já estava atormentado, já. Aquela voz ficava dentro da minha cabeça, ficava me martelando, ficava... Em qualquer lugar vinha aquela voz, sempre aquela voz. Quando ele me ama, vinha dentro, vinha me
dia me pedia, vai e faça, eu não consigo, vai e faça, eu quero agora, vai e faça, eu já te disse, vai e faça, eu não quero, eu quero agora, não, agora eu não quero, não consigo, tem que ser agora, eu já falei, pega agora, vai, faz. Esse nome é seu, ninguém pode usar. Cale aquela voz, cale agora, vai e faça já. O homem não tentou escapar. Sentou-se na calçada e esperou a chegada da polícia. Vai ficar aí me olhando, é isso? Não vai falar nada. Quando me falaram que era meu pai que queria falar comigo, eu achei que era trote, achei que era engano. Você precisou que alguém me apontasse para saber quem eu era? Conseguiu me reconhecer? Você sabe há quantos anos a gente não se vê? 32 anos. Não lembrava que era tudo isso, né? Sabe o que é o pior? Eu tinha pânico de encontrar você. Eu tinha dores físicas, eu cheguei a vomitar de achar que eu ia cruzar com você na rua. E agora eu tô aqui bem tranquilo, olhando pra sua cara. Precisou eu estar dentro de uma prisão para conseguir me sentir seguro de ficar com você dentro da mesma sala. Só quem tinha que estar aqui era você. Você tinha que ter sido preso naquela época. Porque nada disso teria acontecido. A minha mãe não teria morrido, a minha vida teria sido diferente. Mas não, né? Eu fui idiota. Besta. Quando eu conheci aquela menina, eu fiquei encantado. Eu nunca tinha visto. Eu nem sabia que existia uma infância daquele jeito. Eu não sabia que podia existir. Eu fiquei encantado. Ao mesmo tempo que eu fiquei encantado, eu queria proibir, eu queria segurar, Para mim aquilo não podia acontecer. Ela era tão talentosa, tão cheia de vida. Sorte dela que o destino tirou ela de mim. Fiquei anos sem ver. Sabia, o fim tinha levado. E eu não reconheci, primeiro eu ouvi a voz, eu não tinha noção que era ela. Mesmo depois quando vi a imagem, não reconheci de cara. Acho que ela platinou o cabelo quando começou a carreira, sei lá eu. A Mariana quando saiu da escola era uma morena linda, cabelos lisos.
sei de onde ela inventou aquele nome. Ela não sabia da minha avó, ela não sabia de nada. Eu não sei de onde ela inventou aquele nome. Ela tinha um nome que era meu, ela tinha o corpo que era meu, ela tinha carreira que era minha, ela tinha tudo, eu não tinha nada. Eu estava com a minha vida vazia. Aí comecei a seguir, comecei a ir em todos os shows, comecei a colecionar tudo. Tinha época que eu meio autorizava ela a usar aquele nome. Ficava apaixonado, trazia uma felicidade enorme, ouvir, ver. Tinha épocas que eu achava que eu ia enlouquecer, que eu achava que eu ia explodir. E aí é isso, eu explodi. E agora eu tô aqui. Pior, tô aqui olhando pra sua cara. Quer saber de uma coisa? Vou fazer agora uma coisa que eu já devia ter feito há muito tempo. E eu vou fazer aqui na sua frente. Para deixar bem claro quem eu sou. Fazer o que eu já devia ter feito lá atrás. Agora que eu não tenho mais escadaria iluminada. Eu não tenho mais figurino brilhante. Agora que a minha pele está flácida. E meu rosto está todo manchado. Para me libertar dessa prisão. Dessa prisão. Eu acho que aprendi, quero aceitar o que eu sou. Talvez não seja tarde, nunca é tarde pra tentar. Meu desejo ainda existe, minha vida quer pulsar. O que penso, o que sinto, o meu peito quer gritar. Vê nada não falta, daquilo tudo era pra mim. O palco era bela, aquele palco era só meu, só meu, só eu, só eu.
ver? E essa aqui? Dá pra ver? E essa aqui, ó. Essas são as tatuagens involuntárias da alma. Na realidade a gente não consegue ver. A gente não consegue ver nem a cor, nem o desenho. A gente não consegue escolher o dia onde elas se instalam em nós. Nem o lugar do nosso corpo onde elas vão passar a nos habitar. Mas elas passam a existir. Não tem mais volta. E a gente tem que aprender a conviver com elas. É isso que eu venho fazendo. Esse é o meu corpo. Hoje é dia 27 de junho de 2017. O meu nome é Fauzi Hat.